Vamos lá. Só chegando Opa, aqui. vou Aê, ajeitar. aê, agora sim. Ajeitar. E aí? Adorei o Eu... termo, adorei o termo saindo da quarentena. Adorei, adorei. A gente fica na Deixa quarentena dentro eu de vou virar casa, né? aqui. Oi? Eu só vou virar aqui porque eu tô me vendo e eu tô muito iluminado, cara. Eu sou uma pessoa que eu tô. Entendeu? Não sou tão iluminado assim. É sim, cara. Vamos Deixa eu ver. pensa num Eu tô cara muito. iluminado e o Davi. Pô, legal, ficou Ah, bom. Ficou ótimo deixa aí. eu. Eu achei legal que dá pra ver a galera. Eu também posso ver aqui o rolê todo. Bacana. Você vai ver as perguntas subindo aí na sua tela. Isso é muito legal, cara. Vou deixar Maravilhoso. você. Tudo você que administra aí, cara. Pode, pode deixar, vamos esperar mais um pouquinho. Tem um pessoal chegando, vamos ver se quem entra agora. A gente fica aqui batendo um papo. Deixa eu ver aqui. Eu já vou lançar um Miguel logo de cara aqui. É sério. Eu falei pra você, né, da gente ver aquela questão de você tocar um trecho do Asa Branca no arranjo do Paulo Bellinati, né? E eu Uhum. depois pegar a parte do Radamés. Sim. Aí eu falei, bom, meu computador quebrou, né? E era Uhum. lá que Sim. estava minha partitura. Só que eu tinha trocado figurinha com o professor da Unicamp para eu conseguir essa partitura e ele me enviou por e-mail. Uhum. Aí eu fui abrir o meu e-mail. Só que ele tinha subido naqueles drives lá das nuvens, drive Sim. não, naqueles que subiu nas nuvens, naqueles lugares que fica temporariamente. Uhum. Aí eu não tenho mais a partitura. Devia ser o WeTransfer, alguma coisa, né? Alguma coisa assim, alguma coisa assim. É, ele some E depois de um tempo, né? eu vou assim, se eu tiver que subornar pessoas para consertar o computador, eu subornarei. Porque o que tem lá é muito valioso. É muito valioso. Cara, que legal. O negócio é esse: se é valioso, vale a pena o suborno, né? Vale, vale. Legal aqui. Deixa eu ver. Vamos esperar mais um minutinho aqui. O pessoal está entrando aqui aos pouquinhos. E aí a gente começa esse bate-papo aqui. Toca um pouquinho aí, vamos ver como é que tá esse som chegando aqui também. Você já ouve. Tá afinando aqui? Eu tô com o meu desafinado. Eu tô com um tom abaixo aqui que eu tava fazendo um arranjo. E eu fui falar com o Saraiva agora aqui no meio. E aí eu não afinei de volta. Mas tudo bem. Vai ficar um tom abaixo mesmo. É, tá razoável. Legal. Bom, acho que com 5 pessoas a gente já pode começar, porque nosso bate-papo eu já sei que vai se estender. A gente gosta de falar pouco, né? E aí, se a gente não começar agora, a gente não vai, né? Então, vamos já começar. O pessoal que for entrando, a gente vai parando, vai colocando o pessoal aí a par da situação. Bacana. Bom, Deixa eu ver gente, aqui. quem já está online aí, deixa eu ver, 5 pessoas, É, dá para a gente ir lá. Então, esse aqui é meu mandar um abraço. parceiro. Pode falar, Desculpa, pode fala aí. falar. Não, não, Imagina, depois que eu... isso, imagina. Bom, a gente está aqui, ó, então, vamos lá. Eu também acabei me distraindo aqui com a leitura dos comentários aqui. Então, eu tô com meu parceiro Davi Avancini aqui. Obrigado pelo convite de ter aceitado aí participar dessa live aí. O Davi, cara, super violonista aí. Eu vou deixar ele explicar um pouquinho da trajetória dele, o que ele está cursando, porque senão eu fico aqui dando todo o currículo dele e ele não fala nada, né? Davi, conta aí um pouquinho pra gente. Conta um pouquinho pra gente aí de você, onde você está estudando, o que você está fazendo, conta tudo aí pra galera. Muito prazer, para quem não me conhece. Queria só mandar um abraço aqui pro Thiago Leite Barbosa, meu companheiro de duo, que está aqui hoje. Toca Legal. super bem, rapaz, super bacana. Meu pai que está aqui assistindo também, o Ah, que Moisés. da hora. A Ale, a Ale que está aí. E o resto das pessoas eu vou conhecer hoje, pelo visto, né? Sim, sim, vai entrar Então, bastante gente. Esperamos. bom, muito prazer. Meu nome é Davi Avancini. Eu sou bacharelando em violão pela Unesp, violão clássico. E eu estou muito feliz de ter recebido o convite do Leandro para tratar de um assunto tão polêmico e tão inaugural, por assim dizer, né? Um assunto ao mesmo tempo velho e ao mesmo tempo absolutamente novo, né? Enfim, como eu disse,
tem trabalhos de faculdade, como com o Thiago Leite Barbosa, a gente está fazendo um negócio super bacana que só foi interrompido por causa da pandemia, né? Então a gente não está podendo ensaiar, né, infelizmente. Tem também projeto de voz e violão de canção de câmara brasileira com a Débora Predella. Tem coisas de música popular também que já passou. Inclusive, depois a gente pode deixar disponível, né, o link de uma gravação super bacana que eu fiz com a Angelina Gaúna, de Morro Velho do Milton Nascimento. Aquilo lá é engraçado porque, assim, eu me vejo, eu estava no meu primeiro ano de faculdade, né? Hoje eu estou no quinto, né? Estou encerrando se der certo, né? E eu olho para minha postura quando eu estou tocando lá e eu tenho pavor da postura que eu tenho. Eu olhando aquilo lá, falei, meu Deus, que horrível. Lá não é mais assim, eu juro. A evolução, né? A gente vai dando os passos aí, desculpa agachar aqui. A gente vai dando os passos e as coisas que a gente vai deixando passar, a gente fica meio assim, né? Normal, né? Acho que a evolução é um processo de todo mundo. É o quê? Mas de som tá super bacana aquela gravação, ficou muito boa. Pô, legal. Legal, isso aí. Bom, o Davi já falou aí, então, qual que é o processo dele. A gente sabe que a Unesp é uma das referências aí, principalmente no que se diz respeito ao violão clássico, né? Eu vou falar um pouquinho da minha formação para vocês entenderem o porquê que a gente se juntou aqui para bater esse papo aqui, né? Então, eu venho de uma linhagem que o Davi fala que a gente tem o mesmo pai, vamos dizer assim. Então, o nosso professor de violão, assim como o Lucas ontem, foi o professor de violão do Davi, que foi o Alex Maia, nosso grande mestre aí. E o Alex Maia, ele tem essa linguagem do violão popular muito forte nele, né? Então, eu vim da formação com ele na escola de música que a gente estudou lá. E hoje em dia, o meu caminho foi um pouquinho diferente do Davi, porque eu migrei para a parte da licenciatura, né? Eu faço hoje em dia licenciatura na FMU, eu fui mais para o lado da educação mesmo, de formação, enfim, de professor, né? O seu pai falou, acho que o seu tom está cortando de vez em quando. Eu não sei muito bem o que é, porque eu não estou no... vai se adaptando nesses... Legal. Aí eu... também. E aí eu tô, bom, enfim, eu tô mais pro lado aqui, vamos dizer assim, da educação musical em si, né? O Davi, como ele faz bacharel, ele vai mais pro lado, vamos dizer assim, da performance em si, né, Davi? Então a gente tem essa diferenciação entre cursos também, é bom a gente esclarecer um pouquinho. E aí esse assunto, na realidade, surgiu a partir de um vídeo que eu vi de um dos professores do Davi, eu acho que, não sei se ele é mais seu professor, o Luciano é seu professor ainda? Não mais. Então, não formalmente, mas é. Sim, eu vou deixar depois o Davi explicar melhor, mas esse assunto foi um assunto que eu vi no vídeo dele e eu achei super interessante porque eu vi, como o Davi falou no começo do vídeo, eu vi pouco essa temática ainda, que é a respeito entre o violão popular, o que é violão popular, o que é violão clássico e o que é violão erudito, né? Então, eu acho que aqui é a deixa para a gente começar a falar desse assunto tão polêmico aí, porque eu acho que quem está começando agora a carreira, está começando a entrar em contato com o violão, talvez gere muita confusão, porque, para onde eu vou tocar o violão popular, eu vou tocar o violão erudito, eu vou tocar o violão clássico. Então, vamos explicar direitinho, conceitual, o que é cada coisa, para essa galera que está chegando aí agora entender melhor como é que é. Você quer falar um pouquinho, por favor, Davi? Eu acho que eu vou passar a bola para ti aí. Claro, obrigado. Então, acho que primeiro de tudo a gente tem que pensar no que é a palavra erudito, erudição, né? O que carrega, né, junto consigo essas palavras, né, que vem tudo do erudito, né? Erudito, erudição. A erudição, né, ela é um conhecimento profundo, né? E o conhecimento profundo ele pode ser sobre absolutamente qualquer assunto, né? Então você pode você conhece uma pessoa que é da literatura, você fala, essa pessoa é uma pessoa erudita, né? Ou seja, ela conhece muito de literatura, né? Então a gente tem que associar a palavra erudição ou erudito ao conhecimento profundo e não exatamente a uma vertente de alguma coisa, né? Então assim, a gente não pode. Aliás, eu vou até fazer aqui já um meia-culpa já de aviso, né?
Que é porque, Uhum. como esse assunto é realmente bastante novo, né? Ele é inaugural, de fato, num certo sentido. Então a gente pode, eu principalmente, posso acabar cometendo um erro de fala, né? Porque a gente começou a tratar como sinônimo violão clássico e violão erudito, né? Ah, E não entendi. são sinônimos. Por essa ótica, eles não são sinônimos, né? Porque violão erudito é um violão com algum conhecimento profundo, tá? Então, eu posso sem querer falar violão erudito no lugar de clássico, mas aí vocês já estão avisados, já dão essa corrigida aí, né? Porque realmente é um Fechou. assunto novo. Quem trouxe, como o Leandro disse, foi o Luciano Moraes, né? Inclusive, um negócio bacana, assim, uma informação em primeira mão, digamos assim, né? Uhum. O Luciano, ele, digamos assim, elaborou esse pensamento sobre o que é o violão clássico, popular e o erudito a partir de anos de estudo, né? Então Uhum. você vai arrumando muito material, lendo muita coisa, né? E aí você elabora um raciocínio, né, sobre o assunto. Então, se Sim. vocês forem procurar ler, assim, pesquisar o assunto, qual é a diferença entre violão clássico e violão popular e violão erudito, vocês não vão achar nada, nada. Vocês podem achar coisas assim bem superficiais, né? Ah, música Sim. popular é samba, é jazz, né? Vocês podem achar uma coisa assim bem, bem simples, né? Mas nada Sim. assim catalogado, né? Elaborado, etc. e tal. Por outro lado, a gente também não quer assustar vocês aqui com teorias mil, né? A ideia é só Uhum. apresentar, na verdade, uma ideia, né? E qual que Sim. é essa ideia, né? A ideia é que violão clássico e violão popular são dois repertórios, Uhum. né? Repertórios. E aí, Legal, já, legal. o Fernando está aqui do Valor Ponto também. Opa, salve Muita Fernando. gente aqui. O Duarte está aí, legal. O Legal. cara da Unesp, Então, bacana. legal. Então vamos lá. Então, o que você está dizendo é que violão clássico, violão popular seriam o que diz respeito a repertório, certo? E o violão Uhum. erudito, então, seria a pessoa que tem uma profundidade a respeito desses repertórios. Então, por exemplo, eu, Leandro, que me considero um cara do violão popular por tocar samba, bossa nova, enfim, essas coisas do repertório brasileiro. A partir do momento que eu me aprofundo ou começo um trabalho de pesquisa, eu posso ser um cara erudito do violão popular. Assim como você e sua formação vem se dando para a linha do clássico, você é um cara erudito no violão clássico. É isso? Isso que eu acho que eu E entendi. essa é a ideia, é exatamente essa a ideia. Quando você se aprofunda, você ganha uma dimensão histórica, uma dimensão técnica. Quando você abrange, né, dentro de um certo repertório, profundidade, então você passa a ser erudito dentro dessa proposta, né? Então, não tem nenhum problema entre você, por exemplo, você falar que o Ulisses Rocha é um erudito do popular, ou Sim. como o Lula Galvão é um erudito do popular, entendeu? Uhum. Não Uhum, tem nenhum sim. problema o Armando Costa, um erudito do popular, né? Então, não tem nenhum problema a gente pensar dessa forma, né? Ah, E legal. É aí, legal. Desculpa. Imagina, por favor, continua. basicamente isso, né? Inclusive é legal, galera aí. Eu sou meio velho, eu falo lápis e papel, pegar para anotar, né? A gente vai soltar Hum. nomes aqui, né? Olha aqui. Você é velho e Tá, você está me ofendendo com esse comentário. Eu pus até o óculos para isso já. Não, não quero. então, pegar os nomes aí pra galera anotando, né? Acho Legal. que o nome mais diferentão até agora aí foi o Lula Galvão, né? Lula Galvão. E cara, eu assino e endosso embaixo. Procurem esse nome, porque, cara, é incrível os arranjos dele. A gente precisa conhecer. Quem não conhece aí, vai atrás, corre atrás aí. Legal. Eu estava aqui pensando também a respeito do que a gente veio falando aqui do violão clássico e do violão popular, né? Você acha que tem a ver a questão social entra nesse assunto? Porque a gente vê que o violão popular ele é uma coisa mais difundida, por exemplo, pelas periferias. Isso falando de repertório agora. A gente vê que o samba, funk, essas coisas são coisas mais periféricas. E o violão clássico a gente acaba colocando ele numa elite um pouco maior. Então, não sei se tem a ver ou não isso aí. Podia dar uma comentada a respeito disso.
Essa é uma boa comentária, inclusive. Assim, a gente tem os lugares históricos onde as coisas acontecem, né? Uhum. Então, você não tem como dissociar um compositor ou um violonista, no caso que a gente está falando. A gente falou violão popular e clássico, mas acho que isso se estende a todo o repertório de clássico e popular, né? Uhum. Trepa piano, enfim, né? Sim. Essas coisas acontecem sempre em um lugar, em um contexto histórico, né? Então, eu vou citar um exemplo aqui que eu acho que é bem direto assim para explicar, né? Uhum. Gravar não foi sempre barato, né? Eu sei que hoje também não é exatamente barato você gravar, né? Você precisa de equipamento, né? Fazer com qualidade a coisa não é coisa, não é simples, né? Não é Sim. tão trivial. Mas se você comparar com outras épocas, né? Vamos pegar assim, década de 70, por exemplo, né? O que era produzido na década de 70. Sim. Você não tinha tanto equipamento assim disponível para você fazer uma gravação com mínimo de qualidade, né? Você tinha que recorrer a uma gravadora, né? Por isso você ouve grandes nomes como aqui no Brasil mesmo a gente teve a Som Livre, né? Que era da Globo até, mas Sim. a gente ouve a EMI, eu acho, na Inglaterra. Você tem grandes nomes de gravadoras assim, né? Pelo mundo, inclusive brigas monumentais por direitos autorais, né? Uhum. É, é, porque era muito caro gravar. Era muito caro gravar. Então, quem não podia gravar, arranjava suas formas de burlar esse sistema, por assim dizer, né? De muito caro, né? Uhum. Então, começava a arranjar soluções. Uma solução, por exemplo, que arranjar era fazer o tal do sampler, né? Você retira um excerto de alguma coisa que foi gravada, né? E coloca em looping, fica repetindo, 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 coloca uma batida e canta uma letra de rap por cima, né? Isso é uma solução para um problema. Então você tem uma galera que de repente não ia conseguir ter uma grana para ir lá e bancar uma gravação pesada e arranja um jeito Uhum. de fazer música, né? Então é Sim. um contexto social bem específico. E isso nunca, 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 nunca vai ser chamado de música erudita. Né? Sim. Entendeu? Tem um Sim. contexto social bastante delimitado nesse sentido, né? Agora, partindo um pouco mais para o violão, né? O violão é uma coisa que fica um pouco mais difícil de você entender exatamente essa linha, né? Porque não foi Uhum. sempre claro essa coisa de o que é popular e o que é clássico, né? Vamos pegar assim, puxando lá para trás, um cara bem bacana aqui do Brasil que é o Garoto, Sim. né? O Garoto, ele tá, vamos colocar assim, num limbo, né? Num limbo. Ele tem repertório de peças interessantíssimas. São peças que, pô, a gente pode chamar de popular, vai. É popular. Mas tem algo de diferente nesse popular aí também, entendeu? Mas a gente não vai Sim. falar que é clássico também. Não dá para chamar de clássico aquilo. Então, o que é o garoto, né? Uhum. Então, tem um certo O que é o repertório fica garoto é difícil de ótimo. você dizer o que é o quê. Oi? Não, eu falei, o que é o garoto é ótimo, né? Garoto, pô, O que é monstro, né? o, garoto, a gente fala assim, né? Mas é o José Aníbal, né? José O Aníbal. garoto é A um garota. vovô, né? Não tem nada de garoto, aquele cara. Nada de. Pois Um é. detalhe sobre o garoto, um detalhe biográfico sobre o garoto. O garoto ele viajou para os Estados Unidos, se eu não estou enganado, e aprendeu jazz lá também, né? Então, quando ele Sim, veio para o sim. Brasil fazer música brasileira, por assim dizer, né? Aham. Já estava todo influenciado, né? Sim. Pelo jazz americano, né? Pega Uma uma música coisa. como Inspiração, por exemplo, Sim, né? total. Como eu não sei o nome. Não lembro mais. Não lembro mais agora. Mas enfim, era tirar, 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 né? Sim, sim. Verdade, verdade. Tem os quiz lá. Não, pô, legal. Pensando dessa maneira, eu acho que dá pra gente, pelo menos, dar uma elucidada aí pra galera como é que funciona essa divisão mesmo entre o popular, o clássico, o erudito, enfim. Já dá pra gente começar a enxergar as coisas
de fato como ela é. Então, por exemplo, vamos voltar aqui para o Yamandu. O Yamandu é um cara que, meu, o cara é gaúcho, ele trabalha com um repertório voltado ali para a fronteira dele ali, do Rio Grande do Sul, enfim, as coisas ali da Argentina. Então, não que ele só faça isso, mas ele carrega toda essa profundidade e essas influências dele ali, né? Sempre. Então, a gente pode considerar, como você disse mesmo lá, ele como um erudito aí do popular, porque essa música também é popular ali daquela região, né? Então, se a gente parar para olhar, entender, e ele faz um trabalho de pesquisa, meu, assim que é um mergulho, né? A vida dele é aquilo, né? Então não tem, é o que você falou, não tem como não classificar esse cara como um erudito, mas daquela linguagem ali, daquele tipo de som, da linguagem popular. Né? Pô, legal, É, cara. o Yamandu, uma vez eu tava ouvindo uma entrevista dele na rádio, não sei se era um programa dele mesmo, mas que ele fala sobre o violão sete cordas, né? Uhum. E, cara, assim, eu achei incrível, ele traçou uma linha do violão de sete cordas da Rússia até o Brasil, até a cidade dele, vai, exagerando Sim. assim. Ele pegou uma linha histórica assim muito interessante da Rússia até o Brasil, do violão de sete cordas, é muito interessante mesmo. Então, assim, o cara é muito bem informado, né? O cara é Pois muito é. bem informado. Eu tive num workshop dele, não é bem um workshop, né? Porque workshop é meio diferente. Foi um evento que eles fizeram pelo Sesc, né? E ele também agora está numa profundidade no que diz respeito a repertório latino-americano também. Então ele tem feito uma pesquisa disso. Isso é muito legal também, né? O que mostra também essas pontes entre fronteiras ali, né? Que a gente tem, né? Então, tipo, ele tá buscando as músicas populares de outras regiões também, daqui, né? Da América do Sul em específico, né? Eu acho que, inclusive, você pode até falar um pouquinho disso, que você é um cara que tem um conhecimento grande a respeito de coisas latinas aí, né? Então, é porque eu Eu acho queria que... mandar um abraço aqui pro amigo Leandro, da Unesp também. Legal. Leandro, violonista também, bacana. Se a Leandro é gente boa, então tá tudo certo. Um abraço também pro Leandro. É, olha, eu não vou dizer para você que eu tenho conhecimento assim de estilos do violão latino-americano, né? Uhum. Mas eu foquei no TCC nesse repertório, né? Então, assim, eu estou trazendo para tocar um cara, digamos assim, da música, pessoas da música clássica, né? Uhum. E eu estou trazendo o Manuel Maria Ponce, que é um mexicano, Legal. que é um beijo para Lara, que é o Manuel Maria Ponce, que é um cara sensacional. Eu vou tocar uma peça dele chamada Tema Variado Final, né? Anotem o nominho, Manuel Maria Ponce. Manuel Maria Ponce, inclusive, assim, violonistas, observem esse cara agora, porque ele entrou, tem 2 anos que ele entrou no domínio público, então tá de graça para gravar esse repertório. Se vocês quiserem sair tocando Ponce por aí, tá tudo certo. Legal demais Ninguém vai isso. cobrar de vocês por isso, né? É, então, ele é um cara muito interessante, o Ponce, porque ele estudou na França, né? Composição ele estudou na França, no mesmo período que o Villa-Lobos foi para a França estudar lá também. Eu não tenho assim muita precisão dos detalhes biográficos, mas acho que eles se conheceram, tudo, né? Uhum. Então eles fizeram parte de um mesmo período, né? De formação lá na França, né? Embora o Villa-Lobos, que também é outro cara que tem um repertório importantíssimo para o violão, né? Quando ele foi para a França, o Villa-Lobos é uma figura caricata da nossa história, né? Para Sim. ser bem, bem elogioso para ele, né? Porque o cara disse, eu vou para a França, não vou para aprender, eu vou para ensinar. Né? Ele falou isso. O Villa-Lobos tem umas coisas assim, inacreditáveis, né? Ele saiu no jornal francês, desculpa, eu me empolgo com essas coisas. Saiu no jornal francês, né? Tem imagem disso na internet, até vocês devem achar, não sei se é muito fácil, mas enfim, acho que tem. Dele contando história para vender ingresso do concerto dele lá, Uhum. que, que ele se perdeu na Amazônia, foi sequestrado por uma tribo indígena, aí ele conseguiu escapar, aí ele foi para o rio e aí ele ia cair na boca do jacaré e ele usou o arco do cello para segurar
a boca do jacaré e conseguir escapar. Incrível. Uma história assim, tudo isso para falar que a música dele tem uma coisa de Brasil, porque tinha um assunto de nacionalismo também na música rolando aqui no Brasil, né? Então ele fala que a música dele é genuinamente brasileira, né? Tudo. E, e deu volta no quarteirão a fila para entrar no concerto dele. Ó. Tambequeiro de mão cheia, né, meu? Puta que pariu. Claro, aí, mas foi muito boa essa. Eu tô conhecendo. Mas era um baita compositor. Mas era um baita compositor. Um compositor importantíssimo da França, que é o Messiaen, que perguntaram uma vez pro Messiaen, quem que é a sua referência de instrumentação na hora de você compor para a orquestra? Ele falou assim, o Villa-Lobos. Pô, demais, né, cara? Então de repente, tem material para ensinar mesmo, né? Não, gente, canetinha, esse aí é fácil, não precisa nem anotar, meu. Vamos procurar as coisas do Villa, velho. Principalmente pro violão, cara. É muito legal. Muito legal. E até aproveito isso, né? O Villa. Villa é um cara... O que você considera o Villa aí? Dentro desses assuntos que a gente tá falando aí. Ele é clássico e erudito. Ele é clássico e erudito. Então, e aí, mesmo ele trabalhando... Isso que eu ia perguntar. O fato dele ter usado as linguagens de muitas coisas populares não torna também um pouco popular? Ou ele não tentou esse quê de popular no negócio? Você acha que não? A linhagem dele já foi direto mesmo para o clássico? A ideia era usar só essas referências populares? Olha, eu vou fazer duas coisas aqui. Eu vou responder essa pergunta e vou fazer um trabalho. Oi? Tô te botando na sinuca de bico, né? Essa pergunta é difícil, cara. Essa pergunta é difícil mesmo. Duas coisas. Primeira delas é eu fazer um jabá. Depois vocês entram no site do Violão em Ponto e pesquisa pelo meu texto lá, o nacionalismo e o violão. Né? Sim. Davi? Acho que tivemos... Deu uma quedinha aqui, hein? Caiu, hein? Putz, meu. Pra ver quem tá entrando, que tiver por aí. O Davi vai entrar de novo aqui. A live tá rolando ainda. Eu vou chamar ele. Eu acho que ele caiu. A conexão dele deve ter caído. Vamos tentar voltar aqui com o Davi. Tô chamando ele de novo aqui. Deixa eu dar uma mensagem para ele. Aguenta aí, gente. Opa! Voltou? Voltou. Aê, tava te mandando mensagem aqui. Legal. Eu fiquei feliz que eu saí com 4 pessoas e voltei com 6. Então, acho que deu bom. Acho que deu bom. O Glauber entrou aí, legal. O Glauber é amigão também, pianista. Mas, enfim. O legal é que aqui tem uma rotatividade. Às vezes o pessoal entra e sai, volta, vai tomar um café e volta. Bom, voltando ao Jabá e ao Villa, né? Depois vocês entrem lá no site do Violão em Ponto e vê lá o texto, Nacionalismo e o Violão, né? Que eu falo um pouquinho sobre essa questão do nacionalismo, né? Porque, assim, o que acontece com o Villa-Lobos e com tantos outros, né? Tinha uma ideia de nacionalismo que veio de um cara... veio espiar. Um abração para você também, Glauber. O Mário de Andrade, que não sei se todo mundo aqui sabe, né? Mas além de escritor, ele era um baita do músico, ele é responsável pela formação de um monte de gente aqui no Brasil, né? E ele veio com uma ideia do que seria uma música nacional, né? E nessa brincadeira, ele começou a falar assim, olha, para você fazer uma música nacional, várias coisas, tá? Não é só isso que eu tô falando, tem muito mais, né? Dentre essas coisas, né, do que a música nacional, você tinha que pegar uma música folclórica, encapar ela, vestir ela com um erudito, e aí é bem preconceituoso o que ele fala, para dar um status de arte. Erudito clássico, vamos dizer assim. Erudito clássico. Não, mas ele fala a palavra erudito mesmo, nesse caso. Então, assim, para você dar um ar de arte para o que seria cultural. Então, para ele, uma música folclórica era uma música cultural e uma música erudita era arte. Ele fazia essa distinção, né?
Um problemão. E aí, isso colou no Brasil, cola até hoje, isso é um debate ainda muito vivo do nacionalismo na música. E o Villa-Lobos, ele é um cara que ele passou a costa do Brasil inteiro pesquisando temas folclóricos, né? Ele pesquisou muito folclore nacional, né? E quem entrou aí na sala? O Alex Maia, aí sim. Puta, que um abraço. Obrigado. Um abraço pro mestre. E aí ele pesquisou muito esse folclore, né? Para dar do que ele chamava, né, preconceituosamente, na verdade não era o Vila, era o Mário, né, mas veio daí, né, essa questão da roupagem erudita para música folclórica, né. Sim. Então não dá para considerar um repertório popular, não dá. Embora, eu não vou lembrar agora se era o Dilermando ou era o... eu esqueci, tem um outro, não era o Dilermando. O Dilermando, ele lia a partitura. Tem um outro violonista brasileiro muito conhecido. Quando eu lembrar o nome, você vai falar assim, pô, Davi, você esqueceu esse nome? Mas que ele não lia nem escrevia. E se eu não estou enganado, o Villa-Lobos, ele editava. Se cair a live, o Instagram derruba 2 grandes violonistas. Pô, obrigado. Obrigado. Tá dando uma instabilidade agora de novo. Acho que é no seu, Davi. Cortou bastante agora o que você estava falando. Deu uma cortada aqui. Eu vou mudar um pouquinho de lugar aqui para ver se melhora o sinal. Né? Vamos lá. Procurar o sinal, porque o papo agora está começando a esquentar. A gente não pode cair, não, agora. Legal. Mas então, aí não dá para você considerar o Vila um cara erudito, né? Mas eu sei que ele escrevia ou editava a Ju, um beijão para a Ju, que ele editava e escrevia partituras para algum violonista popular que eu não estou lembrando quem agora. Inclusive, o prelúdio número 5 do Villa-Lobos, na live aqui. Caiu? Caiu, mas você voltou. Tá todo mundo aí ainda? Vamos ver. Ó, Alex tá, Ale, Michel, legal. Acho que voltou, cara. Ou é o Leandro que tá? Voltou. O que está acontecendo? Cara, querem derrubar a gente. A gente começou a falar de assunto polêmico, falou de política, falou de Villa-Lobos, os caras querem derrubar a gente, mano. Não estão curtindo esse lance, não, de nacionalismo aqui. Então, chegou a pegar a parte do Prelúdio 5 do Vila? Não. O Prelúdio 5 do Vila? Não. Então, o Villa-Lobos, ele... Oi? Travando? Cara, Será que eu tô... bem... A conexão tá caindo bastante agora, viu, Davi? Posso sair e entrar de novo? Tenta entrar de novo na conversa, eu vou ficar aqui. Tenta sair e entrar de novo. Pra ver se a gente... Vamos lá, o Davi tá com um probleminha lá de conexão. Eu vou ver se ele vai entrar de novo aqui na sala. Eu vou chamar ele pra gente voltar aqui, que o papo tá começando a esquentar agora. Na pior, a gente encerra a live e recomeça de novo. Fiquem por aí, hein? Vamos lá. Deixa eu ver se ele vai entrar na sala. E se tiver pergunta aí, ó, ele já tá aqui. Se tiver pergunta, já vai anotando aí, gente. Já vai fazendo as perguntas, porque eu já vou deixar engatilhado na sequência pro Davi. Deixa eu chamar ele. Vamos lá. Já convidei ele de novo aqui. É só ele aceitar. Opa! Voltou, Davi? Voltei. E ainda sobrou gente aqui, hein? Sobrou, legal. Cara, eu não tô te vendo.
Eu tô Não tá me começando. vendo? E Voltou, aí? Davi? Voltei. Pô, acho que agora sim, hein? Ah, legal, legal. Então, esse horário é um horário meio chato, porque o pessoal se conecta bastante. Nossa internet aqui do Brasil já é aquela maravilha, né? Então, já Pois sabe. é. Bom, Vamos lá. Voltamos Vila lá, Lobos. voltamos pro. Isso, vamos voltar daí. Vila Lobos. É, o Vila, ele escrevia para algum violonista popular, que eu não estou lembrando o nome agora, não era o Dilermando, mas é algum violonista popular. Tem uma peça, acho que é Sonho de Magia, se eu não estou enganado, que tem o começo do Prelúdio 5 do Vila é igualzinho esse Sonho de Magia. Então, encadeamento assim, de Uhum, acorde que é a mesma coisa. Você escuta um, escuta o outro, aí você fala assim, pô, é a mesma peça, né? Então, uhum. essa era a fonte de, de material musical que o Vila tinha, né? Nessa ideia do que seria uma música nacional, né? Então, para a gente ficar ligado que esse debate de nacionalismo não é uma coisa nova também, né? Sim, claro. Claro. Ficou legal, Mas, meu. enfim. É, Aí eu isso não aí já lembro, deu eu não pra. sei se a galera tem pergunta, eu perdi aqui como eu caí algumas vezes, ó, tá aqui pô, entrou o Nil, tem o Tomé aí, e tem uma pessoa aqui que eu não sei quem que é, mas enfim, Ah, legal. meu pai tá na sala aqui também, cara. Meu pai entrou aqui. Meu pai veio ver o debate aqui de violão popular, clássico, erudito. É, Legal. Então, vamos aproveitar, acho que você está com o violão aí no colo. Se tem alguma coisa que a gente possa demonstrar, falar a respeito do violão popular e o clássico, a gente mostrar alguma diferenciação, alguma coisa? Não sei deixa eu ver se, se eu pelo menos um consigo. trechinho. Eu tô com o celular na mão, que eu onde eu tava, eu acho que era o problema da conexão. Então eu não tenho onde pôr o celular e tocar. Ah, beleza, pô, tá tranquilo. Não sei se eu consigo aqui fazer uma gambiarra. Não, não vai ficar legal isso aqui não. Vai tentar Não voltar vou para lá conseguir. agora? Tem. Esse Davi é um homão, meu Deus. Ele está falando que ele Vamos toca. O Thiago, deixa eu falar uma coisa para vocês. O Thiago aí, ele é um cara que toca muito bem. É... também. também. O Thiago, ele é um cara que ele toca muito bem, ele é novo, né? E assim, o menino tem muito dedo mesmo, né? Eu queria, eu vou aproveitar que eu falei de gente que é muito boa, eu queria citar um nome aqui que eu sempre cito, que é uma pessoa incrível, que eu tenho o maior respeito e admiração, que é a Gabriele Leite, Ah, né? Gabi. Eu sempre lembro o nome dela, porque ela é uma violonista excepcional e ela é o próximo grande nome do Brasil. Ela é o Ó, próximo grande nome do Brasil. Já eu sei que vai ter entrevista com ela em breve no Violão em Ponto, se tudo der certo. Então eu não vou olha o falar mais que spoiler. isso. Quem tiver aqui já tá ganhando um spoiler na íntegra. Um spoilerzinho aí do bom. Então eu não vou falar mais sobre ela, mas eu queria citar que eu não posso deixar de citar ela. Ela, o Luciano Moraes, Alex Maia, são três pessoas que eu sempre estou falando deles por aí, né? Pois é, o Alex acho que não está mais aqui com a gente na sala. Acho Não que tem deve ter importância. sido, infelizmente, mas vai estar registrado aqui para ele depois. Bom, Legal. mas enfim, alguém tem alguma pergunta aí também? Eu não sei, eu não lembro, a gente tinha feito um scriptzinho, né? Vamos ver lá em Do ponto, está que falando rolar. telefone. Eu sei. Ó, eu acho que a gente falou de coisas que foram bem pertinentes a esse assunto do popular, do clássico, né? Cenas do próximo capítulo. O Fê falou aí que é cenas do próximo capítulo, né? É, Eu acho que a gente abriu um espaço também aqui para se o pessoal tivesse pergunta e de repente a gente ia fazer alguma demonstração de alguma coisa aqui. Mas também eu acho que agora, por conta da conexão aí do Davi, do lugar que ele tá, talvez não role, né? Fazer. Entendi. Mas a gente pode Eu queria comentar. queria muito tocar. Eu queria citar mais um nome, né, para vocês também aí. É, é um cara, eu não sei se ele tem, eu não conheço outra peça para violão dele. O Neil, que é um cara que está assistindo a live, eu sei que Uhum. o Neil sabe tudo de repertório, tudo mesmo. É, e aí, se esse compositor que eu falar tiver mais alguma composição para violão, ele vai saber.
é o Ginastera. Ginastera é um Sim. argentino, Alberto Ginastera. Ele é um argentino e tem uma peça que é uma sonata para violão maravilhosa. Uma sonata, ela é atonal, né? Ela não tem tonalidade definida. Uma peça incrível do repertório do violão, né? É que é outro compositor latino-americano, né? Que você falou dos compositores Uhum. latino-americanos, né? Esse é mais um cara que é muito interessante, né? De Sim. se conhecer, né? E é uma peça da década de 70, 70, eu não lembro se é 72 ou se é 78 a peça, né? Aham. Ela não fica no meio da década, ela é mais pro começo ou mais pro fim, não lembro agora direito, né? Mas enfim, são peças, é uma peça que eu acho que ela continua bastante atual pro repertório, né? Uma peça sensacional, bem diferente do que os outros compositores que a gente citou aqui do Villa-Lobos. Deixa eu ver só para entender. Aqui alguém lançou pergunta aqui, hein? Foi a Lê aqui, ó. A Lê está perguntando. Eu vou ler aqui para gente. Só para entender, então, clássico e popular se diferenciam apenas pelo repertório? O erudito seria o aprofundamento naquilo que se faz? Basicamente, sim. É, Opa. é, isso é bastante polêmico de falar, né? Uhum. Eu tive uma conversa com o Luciano, como ele que deu o pontapé inicial nessa discussão, né? Eu fui conversar com ele sobre possibilidades, né, de abordagem. Então você pode achar alguns vieses para você abordar esse assunto, né? Mas um deles é o repertório, sem dúvida, né? Você delimitar, né, pelo repertório. Esse aqui é o repertório que tradicionalmente a gente vai chamar de clássico e esse daqui é o repertório que a gente tradicionalmente vai chamar de popular, né? E a erudição ou o erudito, né, é aquele que se aprofundou nesses repertórios, né? E é Ah, legal. Desculpa. oi? Eu ia só dar Lógico um que adendo aqui, mas pode terminar, depois eu falo. É lógico que no dia a dia do violão, a gente tem diferenças práticas, né, do que acontece, né, no violão. Então, assim, a- 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 é muito comum isso, em especial aqui no Brasil, como eu disse, que existem certas pessoas que elas estão num certo limbo, né, que, que fazem a gente ficar com um pouco de dificuldade de dizer se ela é mais popular ou mais pro erudito, perdão, pro clássico. É, é, então, a gente tem uma questão de ensino de violão aqui no Brasil que é muito comum. Você chegar num professor de música popular, ele fala assim, ó, isso aqui é música popular, mas tem essas peças aqui do que seria o violão erudito que a gente vai usar para aprender técnica. Uhum. Então, tem algumas diferenças assim que acontecem na prática, né, também, né? É lógico que não é só falar que é só o repertório é passar um pouco por cima, né? Mas Uhum. tem essa questão assim, né, que passa muito pelo repertório, né? Não tem como fugir Sim. disso. Legal, então eu quero até aproveitar esse gancho, porque é legal o pessoal entender que, e até para você, aproveitar você para explicar, que o lance do repertório clássico, ele tem um período para isso ter acontecido, né? Até o que é esse período do repertório clássico, de onde até onde que acontece, eu não sei se é legal a gente falar isso, se acho que dá tempo da gente falar rapidamente, para a galera entender um pouquinho, né? Tem Sobre a outra pergunta aqui Ginasteira. também. O Nil, do Ginasteira que eu saiba, apenas a sonata. Tem algumas transcrições de outras obras dele. O Nil sempre uma informação bacaníssima. Ele é um cara muito legal. Ele é mestrando da Legal, Unesp. É um cara realmente incrível. legal, É, né? Prazer aí, Nil. então, perdão, qual que era a pergunta mesmo? Era a questão do repertório? Não, não, a questão do período do clássico para a gente Período. Aqui. falar. Porque assim, às vezes o pessoal acha que violão clássico e tal, então eu não posso construir de repente uma obra do violão clássico. Aí depende, isso aí para ser julgado, né? A gente vai falar isso lá na frente. Mas é legal a galera entender o que é esse clássico, o que é o contemporâneo, que tá, pelo menos para ter uma noção dessas termologias, né? Uhum. Bom, meu máximo. Então, a questão é a seguinte: a gente tem períodos na música, como a gente tem períodos em qualquer vertente da arte, né? Uhum. E a gente dá nominhos para esses períodos, né? Olha a Gabriele Leite aí, que a gente falou Olha a agora. Gabi Entrou aí por agora. Uma aqui. honra também, né? Além do Nil, que é maravilhoso, temos a Gabriele Leite aqui também hoje. Muito Valeu, legal. Gabi. Então, o, na música a gente também tem períodos que a gente coloca em caixinhas, né? Assim, para a gente conseguir é, é, é,
entender o que aconteceu em cada época, né? Então, se a Sim. gente fosse colocar assim em ordem cronológica, né, a gente vai ter o período barroco, que ele vai estar ali mais ou menos no final, não, vai estar no final com o próprio Bach, né? Aí depois a gente entra no que seria o período clássico, próprio do classicismo, né? Uhum. Dito que vai ter o Mozart e vai ali estar finalizando, vai ter uma coisa meio esquisita ali, a gente não sabe se é clássico, se é romântico, depende de quem, né? A maioria Sim. das pessoas que eu vejo falam que é romântico o Beethoven, né? Mas ele tá ali, né? Uma transição, né? Aí depois do período romântico a gente vai ter neoclássico, né? A gente vai ter, enfim, vão ter, Sim. tem o, tem o pessoal chama de, como é que fala? Ah, fugiu o nome Progressivo? agora, mas é até a gente chegar no que a gente chama de música contemporânea, né? Que a gente chama, na Uhum. verdade, a música do século XX, né? Toda ela, a gente acaba chamando ela toda de contemporânea na prática, né? Então a gente Sim. vai chamar, de repente, um Schoenberg, que é do começo do século, até a metade Uhum. ali, né? A gente vai chamar ele de contemporâneo e vai chamar também de contemporâneo o Ligeti, vai chamar de contemporâneo o próprio Ginasteira, né? Mas a contemporaneidade é o nosso tempo, né? Sim. A Então, contemporaneidade é o nosso tempo. Mas de som, no quesito som, qual que é a diferença sonora, né, no repertório, né? É a música uhum. que não tem uma tonalidade definida. É isso que a gente vai acabar chamando de música contemporânea, né? É lógico que isso é trivial, tem muito mais coisa do que isso, né? Tem muito mais Sim. coisa. A gente pode falar da serialização das coisas. É, é, a música serial começou ali com o Schoenberg, né? Que ele propôs existem técnicas diferentes, popular, clássico, para o estudo de violão. Olha, essa é uma boa pergunta. Sim e não. Sim e não, tá? É, a, a, do ponto de vista. Eu vou citar aqui um exemplo que é o que eu acho que simboliza melhor isso. A mão esquerda no violão. Né? Uhum. Eu acho que a mão esquerda no violão, tanto para o violão popular quanto para o violão clássico, eu acho que ela é a mesma. Não consigo pensar numa coisa assim, de como explorar de uma maneira muito diferente. É lógico Sim. que a gente pode discutir muita coisa de mão esquerda, né? Polegar, ah, algumas questões de como fazer uma ligadura, né? A gente pode discutir a mão esquerda, mas eu não acho que seja diferente tocar popular ou clássico com a mão esquerda. Eu acho que não, né? Eu acho que não. A proposta técnica, eu acho que ela pode ser a mesma para os dois. Agora, a mão direita no violão, ela é um pouco mais complexa, porque você pode ter várias propostas diferentes de mão direita, né? Então, Uhum. o cara do Flamengo, eu percebo que eles apoiam muito. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui sem derrubar o celular. Deixa eu ver aqui. Quer Eles tentar apoiam. voltar? Ô, Davi, deu uma Oi. estabilizada. Você quer tentar voltar para onde você estava, para de repente demonstrar alguma coisa? E se a galera também achar pertinente, não querendo te cortar, a gente continua, estende um pouquinho mais a live, porque a gente teve um probleminha de conexão. A gente abre Aham. uma próxima e a gente faz mais um pouquinho de bate-papo. Mesmo que Tá. essa se encerrar aqui, porque ela encerra com 1 hora. Uhum. Mas o legal é porque agora que o assunto está começando a ficar legal, estabilizou. Deixa eu ver se eu Boa. consigo aqui mostrar. Eu tô num lugar meio esquisito aqui. Vamos lá. Legal, legal. Talvez eu não sei tocar, como é que fala? Flamenco, né? Mas eu vejo a Aham. galera aqui, eles apoiam muito o dedo aqui no tampo em cima, né? Eu não vejo o pessoal do violão clássico fazer isso, não. Não vejo. Sim, Né? Eles sim. apoiam o polegar numa corda aqui, né? E boa, né? Isso é uma coisa. A postura de mão, você vai ter uma mão, às vezes, um pouco mais frontal, né? Ela pode estar assim, dobrada ou não dobrada assim, né? Essa diferença aqui, né? Eu falo para você depois, Christopher. Também é violonista da Unesp. Pô, É, então, você tem diferenças de postura de mão assim, nesse sentido. Lembra quando a gente foi? O Leandro, ele. Enfim, a gente já foi em evento junto, a gente foi uma vez no Marco Pereira, acho que foi lá na Santa Marcelina, né? foi. Santa Tava no Marcelina? workshop dele lá.
Foi isso É. mesmo. E eu vi a unha do polegar dele, é uma unha gigante. Eu falei, meu Deus, Enorme. como é que ele Nossa, toca, né? Com uma unha tão grande assim, né? E aí a questão é a seguinte, o polegar dele fica numa postura bastante lateral, assim. Então, se você tá com a unha bastante lateral, não tá com ela tão frontal assim, né? A unha grande não vai atrapalhar tanto, né? Então, e aí por que que ele tem o dedo tão lateral assim em relação à corda, né? Porque uma coisa que ele mesmo disse, o violão popular, se tratando em especial do violão popular brasileiro, né? A gente imita a percussão, né? Uma coisa que você sempre falou para mim, né? Também. Uhum. É, Sempre. a gente imita muito a percussão. Então, precisa do peso do bumbo, né? A gente transfere a ideia do bumbo, da percussão, para os baixos do violão, né? Sim. Então, o dedo na lateral, ele dá um timbre grave, né? Ele vai dar um timbre grave, ele vai tirar um pouco da definição do som. A unha, ela traz um pouco de brilho e traz mais definição para o som. Não sei se o celular vai captar isso daí, né? Eu me considero nesse aspecto mais lateralizado de mão, justamente porque eu venho dessa escola técnica, né, de tocar desse jeito, então que é bem diferente do seu jeito, né. Então, meu violão está em outra afinação aqui, mas dá para demonstrar um pouco, né. Então, se você olhar, eu atinjo ela mais com essa parte lateral mesmo, né. E é uma proposta técnica, né? E tem uma razão de ser. Tem uma razão de ser, Aham. né? Então, assim, quando a Lê perguntou, né? Tem diferença técnica? Tem diferença técnica? Aham. Depende. O quê, né? Depende. E aí, o que vai definir essa técnica? É o repertório. Sim. É o repertório, né? Porque você não tem essa necessidade de fazer o violão parecer bumbo quando você vai tocar um prelúdio do Bach. Pois é. Você não é um bumbo que você quer imitar, né? Exatamente. Então você vai ter que pensar a mão direita de uma outra forma, né? Aham. E aí que entra um detalhe bacana também da formação, né? Para você ter uma formação completa, né? De repente você precisa saber duas formas, não só duas, né? Mas você precisa saber mais que uma forma de tocar, né? Sim. Então, e aí é um detalhe muito legal para quem está começando, né? Para quem já toca também, né? Mas acho que para quem já toca há bastante tempo, já tem uma formação mais parruda, acho que intui isso um pouco. Para você saber tocar mais de um jeito, você precisa saber tocar antes de um jeito, né? Uhum. Você precisa se filiar, digamos assim, a uma escola de violão. Então você precisa ter um professor que ele sabe muito bem de uma forma de tocar. Você aprende muito bem essa forma de tocar, porque daí quando você precisar saber tocar de outra forma, você sabe o que tem de diferente. Exatamente. Diferente. E aí você consegue escolher, né? É muito importante a gente pensar que a liberdade artística, principalmente, né? Para você propor alguma interpretação do que você vai tocar, né? É muito importante você ter uma base muito bem definida. E aí você tem Sim. escolha. Porque você fala assim, não, agora eu não quero fazer do jeito que eu faço com a minha base, que é muito bem definida. Eu quero mudar isso aqui, ou quero mudar aquilo acolá, né? Quando você Exatamente. consegue, quando você tem esse alicerce, você consegue expandir esse alicerce também, né? E aí é muito interessante essa questão de você pensar que a formação do violão popular e do violão clássico, elas são complementares. Uhum. Complementares, né? Pô, E legal. Então, e- isso que você está falando é muito legal porque, assim, vem de uma coisa que eu venho observando no nosso mestre, no nosso pai, né? O Davi sempre brinca que o Alex Maia é nosso pai. Então, a gente tem um pai aí que que revelou a gente aí, né? eu tenho Então, o dois Alex pais. no começo... Oi? Eu tenho dois pais. Você tem dois pais. O Alex e o Luciano. Além do Eu meu pai tenho o meu, mesmo. eu tenho o meu e o Alex. Né? Então, o Alex no começo vamos dizer assim, da escola Alex, eu via muito mais ele com os olhos da linguagem popular, assim, ele sempre teve mais ligado e atrelado a canções, a voz, o violão, enfim, a busca dele, o repertório que ele escolhia, talvez, o ponto de apoio dele era o popular, assim, né?
Então, há um bom tempo atrás, se a gente for observar essa evolução do Alex, que é o nosso mestre até agora, mudou muito, né? Então, hoje eu já vejo ele muito mais híbrido nessa questão, que era justamente essa questão que você estava falando. Vejo ele muito mais agora voltado para essa parte do repertório clássico e até mesmo a técnica que ele tem usado nas composições dele, com a Carol e tudo, está se refletindo desse estudo do violão clássico. Porque tem mais clareza, tem uma outra postura de mão, tem finalizações, coisas que o violão popular talvez, diga-se de passagem, é uma coisa meio desleixada. A gente não teoricamente, se preocupa muito com finalizações, com fraseado, sabe? Com essas coisas de mão direita, né? Na verdade, a gente vai mais no play, né? Eu acho que essa é a grande diferença também, né? Tem-se a ideia do popular de ser uma coisa mais solta, né? Assim, a gente estuda um pouco de técnica para ter, assim, entre aspas, né? O pessoal fala, a gente precisa ter um pouco de técnica, mas não é a preocupação tão grande quanto a técnica do violão clássico, que você estuda desde o começo, né? Vocês podem Assim, falar me veio você falando agora, né, da questão da Uhum. definição de vozes, tudo, me veio o João Gilberto na cabeça, né? Sim. E me veio um cara bastante conhecido aqui de São Paulo, que é o Arthur Nestrovski. O João Gilberto, ele trouxe uma coisa para o violão popular que precisava, para a proposta dele precisava. Eu vou confessar aqui uma coisa, só entre nós, as outras pessoas que estão ouvindo e quem assistir esse vídeo depois, enfim, mas é um segredo. Eu não consigo ouvir muitas músicas seguidas do João Gilberto. Tá? Eu ouço uma, duas e eu fico satisfeito. E aí depois de um tempo eu tenho vontade de ouvir de novo. Porque eu acho que ele tem um jeito muito próprio de tocar, mas ele repete sempre muito da mesma forma, né? E o que que tem nessa forma dele tocar, né? Se você ouvir um acorde do João Gilberto, é muito equilibrado, né? Você não ouve uma voz destacada propriamente dita, né? Uhum. Mas isso é importante, porque ele quer fazer do acorde um bloco. Ele não Sim. quer definir uma voz ali no acorde dele, né? Isso é muito interessante. Comunidade. E aí o Arthur Nestrovski fala uma coisa sobre isso, né? Ele fala, por quê? O que acontece? Quando você faz um acorde, pensar aqui, não sei se não dá mais para trás aqui. Né? O que acontece? O indicador, ele vai acabar pegando cordas mais graves aqui no violão, né? Uhum. E o nosso ouvido, ele capta mais fácil isso aqui, ó. Notas agudas, né? Eu destaquei de propósito também, né? Mas aí o que Uhum. acontece? O Gilberto, ele pronuncia bem as notas do indicador, né? Então, ele apaga um pouco o som das notas agudas, tendo um indicador que toca um pouco mais de potência o som, né? Uhum. E o que Sim. acontece? Ele dá um equilíbrio maior de notas, né? Então, para a proposta do João Gilberto, isso funciona muito Sim. bem, né? É uma ideia, né? É uma questão Claro. técnica. É uma questão técnica, mas com uma proposta musical, digamos assim, né? Você dá um Uhum. equilíbrio diferente pro acorde, né? Agora, você pode pegar o próprio Amando Costa, né? Você ouve ele fazendo um acorde, você escuta as notas agudas com muita clareza, né? Sim. Sim. É, E o isso é do João Yamandu Gilberto. também. O Yamandu é interessante falar também quanto ele evoluiu, né, nessa questão técnica. Eu não sei como é que veio sendo o processo de estudo. Eu sou fã do cara, mas não a ponto de acompanhar todo o processo, assim, né? Sou fã que eu tento sempre ver os repertórios novos, as coisas que ele está fazendo. Mas você pega o começo ali dele, era uma coisa era muito surreal. O que ele toca já é surreal, porque é muito rápido, né? Ó, falta 28 segundos. Gente, vamos voltar numa live aqui? Tá avisando aqui, ó. Tá muito bom o bate-papo. Acho que vale a pena esticar mais um pouquinho. Vamos voltar na próxima live. Vou começar uma nova aqui. Assim que